Demorou, mas o governo Lula finalmente criticou a Venezuela. Criticou as eleições venezuelanas que estão mesmo com cara, com cheiro, com jeitão, com tudo de armação. A Câmara dos Deputados deixou a prisão do Chiquinho Brazão cozinhando em banho-maria. Adiou a votação para ver se o caso esfria. Quem sabe livra a cara dele. Por enquanto ele continua preso. Aliás, está sendo transferido de cadeia agorinha mesmo. E hoje termina o prazo para o Bolsonaro se explicar para o Alexandre de Moraes sobre o que ele foi fazer na Embaixada da Hungria. Por que ele passou 2 noites lá? Dependendo da resposta, tem risco do Xandão mandar o Bolsonaro usar tornozeleira eletrônica ou até ir para a prisão. Esses são os assuntos do vídeo agora. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República. E, ó, dá aquela dedada no like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas que assistem não é inscrita. E se puder e se quiser, contribua com o financiamento coletivo. Tem o Seja Membro aqui embaixo e tem essa chave aqui. Você escolhe. Bora lá. Seguinte, nada como uma pesquisa de popularidade para mudar as pessoas, né? Saíram 4 pesquisas recentes que confirmaram uma tendência nacional. O brasileiro está menos contente com o governo Lula e com o Lula. E entre os fatores que apareceram lá na pesquisa foram vários. Um deles é a proximidade que o Lula tem com a Venezuela, o fato dele não criticar a eleição de faz de conta que a Venezuela está organizando. Mas agora o Lula finalmente criticou. O governo emitiu uma nota por meio do Itamaraty com o aval do Lula, dizendo o seguinte, que está preocupado com a eleição venezuelana porque os acordos internacionais que foram feitos não estão sendo cumpridos pelo Nicolás Maduro. O que está acontecendo lá? A oposição de verdade não está conseguindo disputar a eleição. Todo candidato mais forte é impedido de disputar. Ou ele é preso, ou ele fica inelegível. A candidata da oposição era Maria Corina, mas ela foi declarada inelegível num processo bastante esquisito. Aí ela indicou uma substituta, a Corina Iores, que não tem processo nenhum contra ela, só que ela não conseguiu registrar a candidatura. Ficou dando erro no sistema online o dia inteiro e o registro da candidatura é online. Só deu errado para ela. Então está na cara que o Maduro, que controla o Congresso, controla o Supremo deles, controla as eleições, controla tudo, ele não está deixando a oposição concorrer nas eleições. E isso teria deixado o Lula bravo. E aí está bravo com o presidente da Venezuela. Por quê? Porque ele está pagando um preço por ter apoiado o Nicolás Maduro, acreditando que ele ia cumprir os acordos, o acordo de Barbados. E ele não está cumprido. E que acordo de Barbados é esse? A Venezuela fez um acordo internacional em Barbados, o país, para ter eleições livres, em troca dos Estados Unidos diminuírem as sanções. Os Estados Unidos tiraram as sanções da compra de petróleo venezuelano em troca dessa garantia de que lá ia ter eleições livres. E aí o Maduro assinou, mas não está cumprindo. Essa crítica do Lula ela não foi bem recebida na Venezuela, não. Apesar de serem amigos, o governo venezuelano reagiu. O governo deles emitiu uma nota também, chamando o Brasil de intrometido e dizendo que o texto até parece que foi escrito pelos Estados Unidos. O texto não menciona diretamente o Lula, por enquanto. Outros governos já tinham criticado a Venezuela por causa das eleições de mentirinha, só que agora o Brasil entrou na lista também. E isso, por enquanto, não muda as relações comerciais nem diplomáticas entre os países. Não é um rompimento, mas é um alerta de que o Lula pode mudar de posição e virar um crítico em vez de virar um aliado da Venezuela. Ou pelo menos que ele está ouvindo o recado que vem das pesquisas. A Câmara se reuniu ontem para debater a prisão do Chiquinho Brazão, o acusado de ser o mandante, um dos mandantes da morte da Marielle Franco. A reunião foi da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e que tinha tudo para aprovar a manutenção da prisão. O Chiquinho Brazão é acusado pela Polícia Federal de ter mandado matar a Marielle junto com o irmão dele, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Chiquinho Brazão é deputado federal e tem foro privilegiado no STF. Por isso que foi o STF que mandou prendê-lo, o Alexandre de Moraes. Acontece que essa prisão ela também precisa ser autorizada pela Câmara, senão ela perde a validade e ele é solto. E ontem a comissão se reuniu e estava tudo certo para autorizar a prisão, só que aí, de repente,
veio uma surpresa. O relator já tinha até apresentado o voto dele concordando com a prisão, quando 3 deputados do Centrão, o Gilson Marques, o Roberto Duarte e o Fausto Pinato, pediram vista, ou seja, pediram mais prazo para analisar a prisão do cara. E com isso a votação foi adiada. Como tem feriado agora, a sessão na Câmara é curta, ficou para o mês que vem a votação da prisão. No dia em que ele foi preso, no domingo, o Chiquinho Brazão já foi expulso do partido dele imediatamente. Fizeram uma reunião online no mesmo dia e expulsaram. Então tudo estava se armando no Congresso para deixar ele se virar com a justiça mesmo. E de repente tudo mudou. O que aconteceu? Aconteceu que a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, essa aqui, dizendo que a investigação tem buracos, que faltam provas materiais da relação dos irmãos Brazão com o Rony Lessa, o delator, e até com o delegado Rivaldo Barbosa, que também foi preso, acusado de ter atuado no planejamento do crime. Que tudo que está lá está muito baseado no que o Rony Lessa falou na delação premiada, mas que a polícia ainda não conseguiu confirmar com provas materiais. Foi a deixa para os deputados não aprovarem de cara a prisão do cara. Se tem uma chance de livrar a cara do nosso coleguinha, vamos esperar um pouco, né? Foi mais ou menos isso que eles fizeram, para avaliar o impacto dessa reportagem, para esperar para ver se vai surgir mais alguma coisa que coloque em dúvida o inquérito da Polícia Federal. Numa dessas, eles até podem votar contra e libertar o Chiquinho Brazão. Por enquanto, ele continua preso. Ele participou da sessão para se defender, mas foi por videoconferência, direto do presídio de Brasília, com roupa de presidiário e tudo. Enquanto não rola a votação, ele fica na cadeia. Aliás, nessa quarta, ele está sendo, inclusive, transferido do Presídio Federal de Brasília para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O irmão dele, o Domingos Brazão, também saiu de Brasília, só que ele vai para outro presídio, ele vai para Porto Velho, em Rondônia. A estratégia da polícia é deixar um bem longe do outro para eles não conseguirem combinar versões. O delegado Rivaldo Barbosa ficou no Presídio Federal de Brasília. Então, está cada um numa região diferente do país, longe do outro. Resta saber até quando, né? Quarta-feira é o prazo final para o Bolsonaro se explicar para o Alexandre de Moraes. Ele vai ter que apresentar uma justificativa por escrito, dizendo o que ele foi fazer por 2 dias e meio na Embaixada da Hungria em Brasília. Chegou lá na calada da noite, pegou todo mundo de surpresa. Tanto é verdade que só foram levar roupa de cama para ele quando ele já estava lá. Se a visita fosse esperada, a cama já estava feita, né? E isso no mesmo dia em que ele convocou aquela manifestação para o dia 25 de fevereiro. Ou seja, está muito na cara. Ele convocou o povo para ir para a rua, ficou com medo de ser preso por isso, porque logo depois que ele fez a convocação, teve jurista que falou na imprensa que isso podia ser motivo para a prisão dele. Então ele ficou com medo, se refugiou lá. Por quê? Porque a polícia e a justiça brasileira não podem entrar na Embaixada da Hungria. Aí, 2 dias depois, ele viu que não tinha mandado de prisão, que estava tranquilo, estava mais seguro, resolveu sair. Ele já está armando a cama para se refugiar numa embaixada estrangeira. Agora ele vai ter que dar uma explicação minimamente plausível para não ser preso, o que eu considero bastante difícil. O quê? Ele ser preso? Também, eu acho que ele não vai ser preso por isso, mas eu considero difícil mesmo existir uma explicação plausível. Por quê? Porque o Bolsonaro mora a 20 minutos de distância de carro da embaixada. Para ir lá conversar com os amigos, atualizar sobre a política nacional, ele não precisaria dormir lá, ainda mais 2 dias. Qual pode ser o resultado dessa história toda? Pode sim sair um mandado de prisão, o que eu considero pouco provável nesse momento. Mas também pode sair uma ordem para o Bolsonaro usar a tornozeleira eletrônica para ter os passos monitorados e evitar que ele fuja, porque ele já deu sinais de que ele quer fugir. O papo que ele tem mandado para os jornalistas, porque dormir na embaixada não é crime, esse papo não vai colar para o Alexandre de Moraes, ele vai ter que arranjar uma desculpa melhor. Aliás, me diz aí, se você fosse dar uma desculpa esfarrapada para isso, se você estivesse no lugar dele, o que você diria? Só vale desculpa esfarrapada, hein? No comentário aqui, bora. Eu fico por aqui, mas eu vou acompanhando só desculpa esfarrapada no comentário. Eu volto a qualquer momento com outro vídeo. Um abração para você, Tchau.